Fala meu caro, fala minha cara. Esse vídeo aqui eu vou falar pra você, para quem está perdido, pra quem está confuso, pra quem nunca conseguiu ter uma clareza mental ou perdeu essa clareza mental. Porque não é normal quando nós não conseguimos escutar a nossa intuição. Não é normal quando nós não conseguimos conversar com nós mesmos. Existem pessoas que nunca conseguiram falar com Deus, que nunca conseguiram ouvir a voz de Deus. E isso foi montado durante anos e anos, desde o século retrasado, sobre uma arquitetura do sistema global para te afastar de Deus, para te afastar da voz verdadeira, da verdade que está dentro de nós. Eu me chamo Gabriel. Eu tenho estudado muito sobre desenvolvimento humano. No último ano, eu mudei que eu estou irreconhecível. Minha família, meus amigos, parentes, minha esposa fala para mim. E eu quero trazer para vocês como que eu atingir esse nível de clareza. E tudo começou em 2025, quando eu me deparei no automático. Eu estava lendo um livro, que era difícil ler livro, mas dessa parte eu consegui ler esse livro. E ele tá até aqui, ó. Deixa ir, do Dr. Hawkins, um dos psiquiatras que fala bastante sobre a psicanálise e, enfim, ele é diretor do Instituto de Pesquisa Espiritual e fundador do Caminho da Não Dualidade Devocional. E esse livro ele me despertou porque ele fala em um trecho sobre vivermos no automático. Eu fui pesquisar mais sobre isso. Viver no automático é você não viver no presente. É nós estarmos aqui diariamente, constantemente no Reels, em vídeos, no YouTube. E eu não sei se você consegue perceber. Eu tenho 30 anos e 20 anos atrás, quando eu não tinha Reels, TikTok, meu celular era um Sony Ericsson, até que era bom para a época, mas não tinha tanto estímulos assim, eu me sentia presente. E eu percebi que durante muito tempo eu acabei perdendo essa presença. Eu acabei caindo nas tentações do mundo, nas tentações da dopamina, do sistema. E eu acabei entrando nessa corrida dos ratos. Porque o sistema ele te quer escravo. E como é que ele vai te tornar escravo? Você não pode ser presente. O escravo ele precisa estar no automático. Ele precisa constantemente estar no automático fazendo as mesmas coisas todo dia. Ele não pode pensar. Ele não pode comer o que ele quer. Ele não pode comer saudável, porque se ele comer saudável, vai melhorar a cabeça. Se ele melhora a cabeça, ele vai querer se revoltar contra o seu senhorio. Então, é a mesma coisa com o sistema. Eles te jogam dopamina barata, Reels, YouTube, Big Brother, quantas pessoas estão aí, e não conseguem viver o presente. Muitos casamentos acabam porque o homem e a mulher não estão presentes. Eles deitam na cama, um do lado do outro, e ficam no celular. E não conversam. Não sabem qual é o destino que eles estão indo. Eles não sabem qual a decisão que eles vão tomar sobre uma dúvida, sobre uma pergunta, uma indecisão que está na vida deles. Eles só estão aqui. E isso piora quando é acrescentado de pornografia e apostas em bets e vícios, enfim, qualquer tipo de vício, né? Porque o sistema ele te quer automático. Ele te quer burro. Ele te quer escravo. E eu tô aqui para te libertar disso. Porque eu tomei como missão da minha vida libertar as pessoas disso, assim como eu me libertei e ainda estou me libertando desse sistema de escravidão. Não é fácil. Não é fácil. Eu vi uma frase muito legal na Matrix, onde aquele cara, que eu não lembro o nome dele, que ele quer voltar pra Matrix, né? Ele saiu da Matrix, ele quer voltar pra Matrix e ele fala: a ignorância é uma bênção. E pior que é. Se você não quer se esforçar, se você não quer atingir o seu ápice como homem, como uma mulher, não tente. Continue ignorante. Continue vivendo a sua vida medíocre, a sua vida barata, onde você não vai pra canto nenhum. Mas agora, se você quer progredir, se você quer se transformar num homem e numa mulher de sucesso em todas as partes da sua vida, você pode se inscrever aqui no canal agora para ver os meus próximos vídeos ou me seguir se você está vendo esses vídeos nas redes sociais. Eu quero falar para vocês sobre o que aconteceu comigo um ano atrás, aonde tudo começou.
O ano era de 2025, eu morava em São Paulo, na grande cidade, naquela correria do dia a dia, trabalhando home office. Ficava literalmente em casa, sem sair de casa, no sol, sem sol praticamente, na sombra lá do meu computador, viciado em vários estímulos, tanto no Reels, TikTok, como em pornografia, como, enfim. Meu casamento estava indo por água abaixo porque a minha esposa trabalhava fora, ela ia sustentar a casa, ia prover a família, ia prover a casa, e eu ficava dentro. O meu sustento, o meu dinheiro que eu fazia não era suficiente. Ele não era de um nível igual da minha esposa, que praticamente sustentava toda a casa. E eu vi que meu casamento, minha vida como homem, que eu almejava 10, 15 anos atrás, estava indo por água abaixo, já tinha ido por água abaixo, eu precisava recuperar aquilo. Então eu olhei, primeira coisa que eu me olhei no espelho e a primeira coisa que eu vi que eu poderia mudar era meu físico, a minha biologia corporal. Eu estava gordo, 125 quilos, e eu precisava mudar. Eu precisava tomar as rédeas e sair do sistema. Eu vou te passar agora o segredo onde tudo começou. Eu conheci a prática do jejum. A prática do jejum que eu comecei foi praticamente para perder peso. Eu saí de 125 quilos para 105 quilos em 3 meses, colocando o meu foco, começando iniciante, como eu falo no meu protocolo lá. Se você quer conhecer os meus protocolos de jejum, eu vou deixar no primeiro comentário aqui fixado, falando sobre ele. E eu comecei sobre o jejum iniciante para iniciante. Fui para o intermediário, fui para o avançado e acabei descobrindo uma prática ancestral incrível. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Recebeu os mandamentos de Deus, conseguiu ouvir a voz de Deus. Deus não entregou as tábuas para Moisés. Está escrito na Torá, na Bíblia, que ele ouviu a voz de Deus. E você consegue ouvir essa voz de Deus também. Mas você precisa jejuar. Você precisa acalmar, silenciar. Buda, ele praticou o ascetismo extremo. Tá, eu tô copiando, veio da minha colinha aqui, porque ascetismo é uma palavra que eu não conhecia. Ele quase sem comer, antes de escolher o caminho do meio. Ele percebeu que o corpo precisa estar equilibrado para realmente alcançar a iluminação. Por isso que nós não comemos e nós comemos. Jesus, ele jejuou por 40 dias no deserto, antes de iniciar o seu ministério público. Ele venceu as tentações do ego e ganhou a clareza mental. Porque eu falo para vocês, essa busca diária por autoconhecimento, essa busca diária por conhecer a nós mesmos, para progredir e se desenvolver, a gente precisa conhecer o nosso ego, assim como Jesus passou esses 40 dias. Precisamos. Tá explícito. Se você quer alcançar a iluminação, você precisa passar por isso. E quando eu comecei a fazer o jejum, eu percebi isso. Eu percebi que as vozes da minha cabeça silenciaram e eu consegui me ouvir. E eu consegui, mais importante de tudo, ouvir Deus. O que as pessoas não escutam mais. Tem umas pessoas aí, algumas religiões, que elas acham que escutam Deus, falam umas línguas esquisitas e é tudo, enfim. Maomé também, nas 3 religiões que eu tô falando aqui, 3, ou acho que o budismo pode se colocar como a 4ª religião, maior religião do mundo, né? As 4 religiões do mundo, também jejuava e hoje é uma prática diária. Então, se você quer sair do automático, se você quer sair do sistema, para de comer. Principalmente essas besteiras aí que vendem nos supermercados, nas ruas. Quando você para de comer, o seu corpo para de focar no estômago e começa a focar na mente. Ele envia energia para o seu cérebro. Praticamente todo o combustível que você queima para gerar essa máquina, não sei se você sabe, mas nosso corpo, ela é uma máquina. Nosso coração é o motor, a cabeça é o hardware, o software. Nós somos uma máquina. Quando você para de jogar energia para o estômago, você começa a jogar energia para o seu cérebro, para sua mente, para o seu espiritual. E algumas respostas começam a aparecer. Mas não basta também só jejuar. Você tem que colocar intenção. A intenção, ela é tudo. Você tem que conversar com o seu eu superior. Perguntar para Deus. E eu tenho certeza que as respostas vão aparecer.
E foi assim que eu mudei a minha vida, porque quando eu comecei a jejuar, é perigoso. Perigoso no sentido de você mudar de pessoa. Se você está se sentindo confuso, se você está se sentindo medíocre e quer uma mudança de vida, o jejum vai te transformar. Principalmente por você achar que é impossível. Eu já fiquei 72 horas. Eu estou começando hoje um jejum de 7 dias. Eu vou ficar 7 dias sem comer. Ainda não atingi os níveis de Moisés, Jesus, Buda, Maomé, mas espero atingir, ficar 40 dias algum dia, sem comer. Escute bem o que eu falei, sem comer. Não é sem água. Água você pode tomar, tem uma forma especial para tomar água. Mas é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você já tentou meditação, se você já tentou se acalmar, se conhecer, mas não jejuou, pode ser que esteja aí o problema. E eu li muito sobre lei de atração, lei de manifestação, todos os livros, Napoleon Hill, o Abraham Hicks, todos os livros que você pode imaginar sobre a lei da atração, a lei da manifestação, e eu nunca entendi. Eu ouço muito o professor Hélio Couto, não sei se você conhece ele. E quando eu comecei a jejuar, eu comecei a perceber que a comida que nós colocamos, ela acaba atrapalhando. Muito desses gurus da meditação, da respiração, gurus eu falo mentores, tá? Não de uma forma pejorativa. Eles falam para você sempre fazer essas práticas antes de comer, antes de almoçar. E, consequentemente, eu perdi meus 30 quilos. Hoje, já, 30 quilos. E de consequência, eu alcancei uma claridade mental, uma clareza mental, e eu alcancei uma iluminação do qual não estava esperando. Eu mirei no estômago, acabei atingindo a mente. Então, se você quer recuperar sua biologia, recuperar sua mente, recuperar o seu eu, o homem forte, a mulher forte de sucesso, a guerreira que está aí dentro, o guerreiro que está aí dentro, pela soberania, você vai comentar aqui nesse vídeo abaixo, pela soberania. Porque nós precisamos recuperar a soberania que foi sequestrada de você pelo governo e pela elite global. Se inscreva nesse canal, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta aqui embaixo se você se sente confuso, se você se sente perdido, se você já tentou o jejum. E até o próximo vídeo, que eu quero trazer mais e mais sobre isso de desenvolvimento humano para você. Até mais. Pela soberania. Recupere a sua soberania.